oportunidade aqui é única. Então eu sugiro que os senhores prestem atenção. Tá? A maioria dos ensinamentos que a gente passa para os senhores aqui durante o SLA, a origem é o Dr. Spielmann. Então, o Dr. Spielmann, ele é o fundador da Sobrado, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Foi em 95, né, Dudu? No ano de 95 aqui no Rio de Janeiro. Liga aí no microfone aí, é porque tá na frente da caixa. Inteiro, isso. Pode ligar agora. Os corpos de bombeiros, acho que com exceção de 2. Alô? Com exceção de 2, não estão ainda associados à Sobrado. Então, quais é Manaus, né? Piauí e Manaus por enquanto. Então o Dr. Spielmann, ele viaja o Brasil, o mundo aí, sempre em busca de conhecimento, sempre para passar o conhecimento também. Surf salva, palestras, congressos mundiais, congressos brasileiros. Os senhores vão ter oportunidade aí futuramente de participar dos simpósios brasileiros e sul-americanos de salvamento aquático, talvez mundiais, né? O Dr. Spielmann, ele sempre está presente, está sempre absorvendo novos conhecimentos para passar aqui para a gente. Ele tem passado para a gente passa para vocês. Esse ano nós vamos ter a competição de salvamento aquático sul-americano, não sei se vai ser brasileiro ou sul-americano, lá em Santa Catarina, lá no sul, no final do ano. Provavelmente vai ter a seletiva aqui no Rio e a gente vai montar uma equipe e vai mandar para lá. Mas o objetivo principal não é chegar lá, ganhar e trazer medalha, não. O objetivo principal é evitar o número de afogados no mundo, tanto em praias quanto em rios, piscinas, represas, lagos. A gente usa a competição para justamente levar o público lá nos locais e eles absorverem esse conhecimento aí. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor. Nós estamos aqui para bater um papo, né? Tirar algumas dúvidas, acrescentar um pouquinho do que os instrutores já falaram para vocês. Eu tenho certeza que tem sido uma ótima instrução. Conversar um pouco sobre o que acontece no Brasil, no mundo, na área profissional de vocês. Eu acho que isso é super importante, serem profissionais, entender o que está acontecendo do lado, né? Não só olhar para aquela praia, aquele localzinho que você trabalha, mas poder ter a visão que o teu problema é um problema muito parecido com um cara que está lá na Austrália, não é muito diferente, tá? E a solução também não é muito diferente. O cara que está lá nas praias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, os problemas são muito parecidos. E a gente tem que lidar com eles de uma forma conjunta. Ou seja, quanto mais a gente troca, mais a gente aprende, quanto mais aberto a gente está ao aprendizado, melhor para a gente. Né? A gente está aberto ao novo. Né? Tantas coisas mudaram de 20 anos para cá na área de salvamento, foi um pulo gigantesco na realidade. Né? E eu vou falar ao longo aí de 1h30 para vocês várias coisas que mudaram. Tá? A primeira coisa uma das coisas mais importantes não tem solução se a gente não sabe qual é o problema. Então a gente tem que conhecer o problema. Qual é o problema? Afogamento. Quantas pessoas se afogam? Quantas pessoas morrem no Rio, em todos os estados, no Brasil como um todo, no mundo? Aonde que se morre mais? Onde é que o problema é mais grave? Isso tudo é muito importante, porque se você não tem o problema estabelecido, não tem como você oferecer a solução. E uma das grandes soluções, uma das grandes ferramentas, das mais importantes, é a profissão de vocês. Então, nunca
você consegue valorizar adequadamente a profissão de vocês se vocês não disserem, olha, está acontecendo isso, o problema é esse aqui, ó. E a solução, grande parte da solução é o profissional guarda-vidas trabalhando no local. Então, quantas pessoas morrem no mundo afogadas todo ano? Alguém sabe? Isso aí, meio milhão de pessoas morrem todos os anos afogadas no mundo inteiro. Não é pouca gente. Quantas pessoas morrem no Brasil? A última estatística mostra 6.000 pessoas morrendo afogadas todos os anos no Brasil. São 6.000, não é pouca gente. Aonde que acontece mais essas mortes desses brasileiros que estão morrendo afogados? Água doce. 75% dos afogamentos acontecem em rios, lagos e represas. Coisa que ninguém aqui, ou que estado nenhum, ou que país nenhum está preparado a enfrentar. Ninguém tem esse enfrentamento, ou seja, quais são as soluções e as ferramentas para resolver esse problema. A gente sabe que passa pelo quê? Pela prevenção. Ou seja, a gente tem que saber informar essa pessoa que vai entrar num lago, num rio, numa represa, como ele não vai se afogar. Aonde tem risco para ele se afogar. Porque não tem como a gente aparelhar todos os locais com guarda-vidas. Então, isso não é um problema, não é uma situação do Rio, é uma situação do Brasil, é uma situação do mundo. O mundo tem mais ou menos isso, 65 a 75, às vezes 80% dos afogamentos em rios, lagos e represas. E ninguém tem um enfrentamento disso. Ninguém sabe como exatamente fazer e como resolver o problema. 15% dos afogamentos no Brasil ocorrem em praias. 15% dos afogamentos com morte. Mas é claro que aonde você tem mais guarda-vidas, você tem mais prevenção, mas você também tem mais salvamento. Então, o Brasil é o país que tem o maior número de salvamentos aquáticos em todo o mundo. Tá? Nenhum país tem tanta quantidade de salvamento. Quanto mais a gente conseguir reduzir o salvamento, significa que a gente está no caminho certo. Qual é o caminho? Se a gente consegue evitar, mas é claro que numa praia cheia, por exemplo, como em janeiro do ano passado, no dia 20, onde tiveram 2.000 socorros num dia, e isso não existe no mundo inteiro, isso é uma coisa assim, saiu da curva. Normalmente um serviço de salvamento que tenha boa atuação no Brasil e no mundo faz 3, 4, 5 mil, até no máximo 8.000 socorros por ano. Então, no dia 20 ocorreram 2.000 socorros num dia, anotados. Porque a gente sabe que esses 2.000 se transformariam em talvez 5.000 se a gente conseguisse anotar tudo. A anotação do socorro, ela dá exatamente a importância da tua profissão. A anotação da prevenção dá exatamente a importância do teu trabalho. Se num socorro, ou se, por exemplo, num dia de trabalho, nunca no seu posto dá socorro nenhum, o que o gestor pensa daquilo ali? Qual é a interpretação que o gestor tem daquilo ali? Se não tem prevenção anotada, se não tem socorro anotado, não tem problema. Por que eu vou colocar um guarda-vidas lá? Então, é importante vocês anotarem, é importante vocês identificarem que a prevenção é importante ser anotada, o socorro é importante ser anotado, porque isso valoriza o teu dia de trabalho e identifica e aponta para o gestor: cara, ali é um posto que está dando muito socorro, eu não posso ter 1 ou 2 guarda-vidas, eu tenho que ter 3 ou 4,
Mas no outro local, onde tem 3 ou 4, eu posso diminuir um pouquinho. Ou seja, eu posso fazer uma coisa mais... usar o recurso que a gente tem de uma forma mais inteligente. Tá? Essa noção de que a gente tem pouco guarda-vidas é errada. Ou seja, a gente não tem pouco guarda-vidas. A gente precisa utilizar os guarda-vidas que a gente tem de uma forma mais inteligente, mais otimizada. Se a gente precisa de mais guarda-vidas, está aí a prova. A formação de vocês aí, 200 e poucos guarda-vidas, porque a gente precisa de mais gente na praia tomando conta. Mas nunca a gente vai ter guarda-vidas suficiente para todas as praias. E isso não somos nós, não. No mundo inteiro é a mesma coisa. O cara consegue colocar muitos guarda-vidas se ele tem uma praia de 1,5 km para tomar conta. Mas se você bota isso 10, 20 quilômetros de praia, não há como você botar guarda-vidas suficiente em todas as praias. Ainda mais se houver o movimento que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. 2, 3 milhões de pessoas na praia num dia. Ou seja, é algo que é inimaginável para alguns países lá fora, onde a população do país todo é 2, 3 milhões de pessoas. Eles, quando você fala isso, a imagem vem assim, pô, imagina todo o país indo para a praia, num período, num local ali de 40, 50 quilômetros de praia. Então, a realidade da gente é uma realidade ímpar, verdade. Nós precisamos de mais guarda-vidas, é verdade. Mas essa coisa de que a gente um dia vai conseguir colocar guarda-vidas em todos os lugares, isso é falso. Os países mais ricos não conseguiram. Não é a gente que vai conseguir isso. Tá? E isso significa ter um recurso, eu acho que isso é uma das dificuldades, que você utiliza num determinado momento, no verão, que tem muita gente, e aí no inverno a coisa cai, e você não precisa desse pessoal todo, e esse pessoal precisa estar empregado, trabalhando, né, executando. A maioria dos países da Europa e dos Estados Unidos, nos estados dos Estados Unidos, e em vários lugares do mundo onde existe período de verão e inverno rígido, você vê que o período de trabalho é apenas de 3, 4 meses. Não é um período como a gente tem do ano inteiro. Tá? Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 9 anos de idade. Segunda no Brasil. Terceira, de 10 a 19 anos de idade. Quarta causa, de 20 a 24 anos de idade. Então, de 1 a 24 anos de idade, o afogamento é a segunda, terceira e quarta causa de morte. Ou seja, fica acima de várias outras situações. É uma causa extremamente importante. E sempre que vocês, profissionais, puderem alertar isso a quem não entende, a quem não compreende isso, valoriza também a profissão de vocês. Tá? E a gente precisa valorizar a profissão. Não é ser herói. Tá? Não é ser super. Não. A gente tem uma profissão que é ímpar entre todas as outras profissões. A gente tem a vida de uma pessoa ali na linha. É uma linha muito tênue, em que a pessoa está, imagina um afogado numa linha onde ele caiu para um lado, ele vive, ele caiu para o outro, ele morre. É isso que vocês têm na mão todos os dias de trabalho. Então, por exemplo, às vezes ontem a gente estava fazendo um surf salvo bem aqui na Praia da Macumba, e a gente percebe claramente que no momento em que você visualiza o afogado e percebe que ele começou a estar desesperado, aquele momento já é atrasado, ou seja, você já está atrasado, já está devendo, porque você vai ter que correr, nadar, entrar e aí pegar ele. Ou seja, quanto tempo leva para isso acontecer? Quanto tempo leva para o afogado realmente se afogar, se dar conta de que está se afogando? E daquele momento ele realmente aspirar a água, chegar à parada respiratória e à parada cardíaca. É muito rápido. Então, toda vez que eu consigo olhar e identificar que aquilo está acontecendo e tomar uma reação
e ter uma reação mais rápida, eu dou mais chances àquela pessoa que está naquela linha da vida, equilibrando entre a morte e a vida, que ele caia para o lado da vida. Afogamento ela tem uma cadeia de sobrevivência que são 5 anéis, são 5 pontos fundamentais do afogamento. O primeiro é a prevenção. O segundo é saber reconhecer um afogado. Ao reconhecer o afogado, é saber a quem chamar. Então, ligar o 93, chamar o profissional guarda-vidas. Terceiro é prover flutuação. O quarto é retirar da água. E o quinto é prover suporte básico de vida. Então, nós vamos ver rapidamente esses 5 anéis. Primeiro é prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente fala em prevenção de 2 tipos. Prevenção ativa e reativa. Queria saber de vocês um exemplo de prevenção ativa na praia. Vamos falar de praia, nós estamos falando basicamente de praia. Alertar que a pessoa... Como é que é? Sinalização. Perfeito. Então, prevenção ativa. Eu cheguei na praia, eu estou assumindo o posto. Eu botei uma placa aqui, corrente de retorno, eu botei uma faixa ali, eu orientei, eu abri o posto, montei a barraca, montei a tenda, ou eu abri a minha torre. Tudo isso é prevenção ativa. Tudo que você está executando ativamente, não existe afogado ali ainda, você está sinalizando todos os locais de risco. Tudo isso é prevenção ativa. Ok. E prevenção reativa? Apitar. Ou seja, eu peguei o camarada já numa situação em que ele estava a ponto de se afogar realmente dentro d'água ali. Isso é prevenção ativa, reativa. Ou seja, eu reagir. Por que é importante diferenciar entre ativa e reativa? Fala alto, fala alto. É antes. Aquela linha, lembra aquela linha a linha da vida ali, que o cara está ali entre a vida e a morte? É exatamente isso. A prevenção ativa, ela veio um pouco antes da reativa. A reativa já está mais próximo de quê? Do resgate. De você ter que fazer o resgate. E aí ele está mais próximo da onde? Da morte. Quanto mais cedo eu tiver a minha intervenção, mais chances a vítima teve. E o meu trabalho na praia é exatamente esse. É dar mais chance possível para aquela vítima. Quanto mais chances eu der para aquela vítima, melhor. Então a gente tem, na prevenção, a gente tem a preparação, que é o primeiro modo, que é isso aqui. Estou batendo papo com vocês, a gente está fazendo educação. Eu estou falando de educação de prevenção, estou falando de educação de resgate, vou falar de educação de primeiro socorro. Isso é uma preparação, ou seja, estou preparando vocês para prevenir, resgatar e mitigar. Depois vem a prevenção propriamente dita, que é a prevenção ativa e a reativa. Em piscina, por exemplo, o que seria uma prevenção ativa? Informar que não pode pular de cabeça, toda a sinalização, né? Um ralo anti-sucção de cabelo, uma bomba automática que desliga, uma cerca que eu cerco a piscina, não deixa as pessoas entrarem, né? E uma prevenção reativa. Por exemplo, a mãe viu a criança cair dentro d'água, ela pegou e tirou a criança. Ou ela ia entrar dentro d'água e ela pegou e não deixou. É uma prevenção reativa. Ou seja, já estou reagindo a uma coisa que vai acontecer. Perfeito? Prevenção. Tá? E aí na prevenção de praia tem várias situações que vocês podem usar. Claro, a sinalização, a bandeira,
Mas sempre lembrando que a bandeira, às vezes, ela não é muito bem interpretada pela pessoa que está usando a praia. Você sabe o que significa, mas o cara não sabe. Então a bandeira nem sempre, o cara não está respeitando a bandeira, ele não sabe o que aquilo significa. Não tem como respeitar algo que ele não sabe. Então, às vezes, por exemplo, você colocar duas bandeiras, por exemplo, uma bandeira aqui, uma bandeira ali, colocar uma faixa zebrada entre elas, você identifica claramente aquilo ali está interditado. Pô, o que houve? Ali eu não vou entrar. Ou, por exemplo, mover o cara que está jogando frescobol, jogando altinho, ou alguma coisa assim, o cara está fazendo aquela atividade, colocar esses caras em frente à corrente de retorno. Ou seja, quando o cara vai se banhar, ele olha, não, aqui eu não quero passar. Aí ele vai fazer o quê? Desviar, e você desviou ele para onde? Para Banco de Areia, onde você queria. Então isso tudo são formas criativas de você fazer prevenção, entendeu? Com pouco recurso, né? E claro, você viu uma turistada chegando, vai ficar na corrente, claro, se você puder tirar aquele pessoal e botar ela num local onde não tenha tanto risco, melhor para mim, melhor para o meu trabalho durante o dia. Prevenção é isso. Tá? A prevenção, todo socorro significa que a prevenção falhou. E ela falhou aonde? Ela falhou na preparação, ou seja, o governo federal não fez campanha, o governo estadual não fez campanha, ou fez campanha que não conseguiu atingir esse cara que se afogou, que está se afogando, ou o governo estadual, ou o municipal, ou o serviço de salvamento, alguém nesse momento falhou, ou o guarda-vida. Ou seja, se a gente só pode consertar um erro se a gente reconhecer esse erro. E a gente tem, todos nós, temos errado na hora de conduzir a prevenção. E não é todos nós, quando digo, não é Rio de Janeiro, é Rio, é Brasil, é o mundo inteiro. Nós ainda fazemos muito pouca prevenção, educação muito pouca. Nós temos que preparar muito melhor. Ok. Então, a prevenção falhou, dá-se o início da pessoa que está se afogando, digamos assim, na água. A primeira coisa é reconhecer um afogado. Como a gente reconhece esse afogado? Algumas dicas aí de reconhecimento. Como é que você, na praia, como é que você passa a visão assim e diz assim, pô, aquele ali é um afogado, aquele ali não é, antes dele entrar na água, ou mesmo antes, ao chegar na praia, ele está de roupa indo, eu já digo, aquilo ali é afogado. Fala. Vestimenta, que mais? Comportamento, que mais? Pele muito branca. Oi? Físico. Modo de vestir, modo de se portar na praia, mostra que ele não está no ambiente dele. Ou ele chega em grupo, ou ele chega em grupo com um engradado, com vários, por bola, prancha, boia, várias coisas. Esse camarada é o camarada que vai se afogar, ou pode se afogar, né? Pelo menos é o camarada de risco. Ok. E quando ele está na beira da água, quem é o afogado para mim? Na frente da vala. Oi? Está na corrente de retorno, mas antes dele entrar na água, ele está ali brincando na areia, entre a areia e a água, ali naquela posiçãozinha do siri. Pensa muito, ele fica meio, né? Ele vira de costas para a onda que está chorando na areia, aperta, fecha o nariz, o que mais? Está inseguro, você vê que o cara não está, fica de costas para a onda. E o camarada que está na água, como é que eu reconheço esse camarada que está se afogando? Maneira de nadar. Maneira de nadar. Né? Nenhum afogado fica na horizontal, todos os afogados ficam na vertical.
a maneira como ele nada, a maneira como ele olha para a areia e não para a onda que está vindo, né? A maneira como ele se desloca, aonde ele escolheu para nadar, nadando contra a corrente, ou seja, mostrando que não sabe do local. Ok. E aí, na hora de reconhecer o afogado, a gente tem 4 tipos de afogados diferentes. Tá? Nós temos o afogado verde, amarelo, vermelho e preto. E isso é muito interessante para vocês. Isso é uma coisa nova, um trabalho apresentado, um trabalho elaborado pelo pessoal de Santa Catarina. Eu ajudei o trabalho, a gente apresentou no Congresso Mundial no ano passado, chama-se Start Aquático. É uma forma de triagem que o guarda-vidas tem de identificar a vítima rapidamente e saber qual o procedimento que ele vai ter dentro da água, ou pelo menos naquela área antes dos primeiros socorros. Então nós temos a vítima verde. Qual é a vítima verde? Cansado. Não. É que vai se afogar? Tranquilidade, passa pela tranquilidade. Fala. É que vai se afogar isso? É o camarada que você olha, ele não sabe que vai se afogar. Você sabe que ele vai se afogar. É aquele camarada, ele não precisa nem estar exatamente dentro d'água. É aquele camarada que chegou e ficou em frente à corrente de retorno, entendeu? E não sabe nadar, ou não nada direito. Aquele é a vítima verde. É a vítima que leva à prevenção. Ou seja, você pode fazer uma prevenção reativa nesse camarada e tirar ele, mudar ele dali, tirar ele dali, antes dele se afogar. É claro que essa vítima é difícil você lidar. Vocês têm feito estágio na praia e ver como é que é difícil às vezes de você falar com um camarada e ele te atender. Ele acha, não, você não é dono da praia, eu faço o que eu quero, eu não vou me afogar. É difícil essa vítima verde, de lidar com ela, tá? Mas é possível e necessário. Vítima verde é aquela que não sabe que vai se afogar, prevenção nele. Prevenção reativa. Vítima amarela é aquela que já se deu conta de que está se afogando, mas você ainda tem alguma negociação, você consegue conversar com ela, você consegue a atenção dela. Então você consegue, por exemplo, chegar perto e ela ainda está nadando alguma coisa, você consegue chegar, me segue aqui, vamos para lá e vamos sair por ali. Ou segura o flutuador aqui e acalma que a gente vai sair daqui tranquilo. Você consegue conversar com ela. É aquela que não vai te agarrar imediatamente. Ela tem papo. A vítima vermelha é aquela que não tem negociação. Ele vai te agarrar. Se você se aproximar, se você não interpuser o material de flutuação, o tubo de resgate entre você e a vítima, ela vai te agarrar. E colocar o material, é importante que você coloque o material primeiro, sempre. Porque se você der uma bobeira, ela vai te agarrar. Ela não sabe que tem que agarrar o material. Ela quer agarrar alguma coisa. Essa é a vítima vermelha. Vítima desesperada. Não tem negociação, não tem papo. Não adianta, calma, não tem como você fazer isso. Ela precisa agarrar alguma coisa para então baixar a bola. E a vítima preta. Qual é a vítima preta? Aquela que está inconsciente. Aquela que já perdeu a consciência, está largada na água. A vítima amarela ou vermelha, ela pode ser resgate, grau 1, 2, 3 ou 4. Ela, na realidade, o start aquático, ele não diz exatamente para você qual o tratamento médico que você vai dar, e sim qual é a abordagem na água que você vai dar. Só isso. O tratamento médico vai ser feito conforme a classificação de afogamento, os graus de afogamento, na areia. Na água, você tem a vítima amarela ou vermelha e ela pode ser qualquer grau de afogamento, exceto os 5 e os 6, que são as vítimas pretas. Ficou claro? Beleza. Tá, então, reconhecemos o afogado e parece besteira para a gente, para nós que somos profissionais, mas não é. Sempre que um profissional vai acionar um socorro, uma reação,
ele precisa deixar alguém avisado de que ele foi fazer a reação.